Olá, bem-vindos ao canal Revista Portfólio. Na seção Stalkeados por Luiz Alberto, eu entrevisto um dos maiores músicos do Brasil, Paulo Ricardo, ator, cantor, compositor, escritor, jornalista, enfim. Ele é uma verdadeira enciclopédia musical. Tem muita história para contar e histórias interessantíssimas. Eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar dessa entrevista que eu fiz com o Paulo Ricardo. Espero que vocês curtam. Inscrevam-se no nosso canal, nos sigam no nosso Instagram, Revista Portfólio, e dê aquele ok no final, tá bom? Bom, quem nunca teve uma música do Paulo Ricardo na sua trilha sonora, digamos assim? O cara realmente esteve nos nossos melhores momentos, está nos nossos melhores momentos. Seja bem-vindo, Paulo Ricardo. Muito obrigado pela Obrigado. sua disponibilidade, né? E vamos começar falando dos 35 anos de Rádio Pirata. Como é que está isso aí? Como é que é essa emoção dos 35 anos? Passaram 35 anos, cara. É muita coisa. Você me remeteu a um começo de carreira, assim, pré-tudo, quando eu ainda estava na faculdade e tinha uma banda de bar, paralelo ao projeto autoral. Eu tinha uma banda de bar, porque o bar é a escola, né? Natural de todo músico, né? Banda Prisma? O Prisma foi meu primeiro projeto, né? Um Ah, embrião, né? ah, Um duo com o meu amigo Ismael, hum. que tinha muita pretensão, né? Naquele ápice dos anos 70 do rock progressivo, uma ramificação do rock que tinha uma influência muito grande da música erudita. E esse meu amigo acabou cursando orquestração e regência. Nós nos conhecemos em Brasília e eu acabei indo fazer um dos cursos de verão, um curso internacional de música, que recebia alunos do mundo inteiro, muito legal, muito rico. E aí nesse verão desse curso nós começamos a escrever algumas canções para esse projeto, que acabou não vingando porque eu acabei montando uma banda em São Paulo e não concluí essa intenção de voltar a morar em Brasília para a gente então desenvolver a banda. Mas já em São Paulo eu tive uma banda de bar que se chamava Trilha Sonora. Justamente isso, porque a gente tocava de tudo. De Beatles a Moraes Moreira, de Police Pois a é, Roberto Carlos. é isso que eu queria E saber de aí eu você. achei que você ia falar que eu Hum. já estive em várias playlists, né? Ah, com certeza. Que seria a expressão de hoje em dia. Mas quando você buscou esse termo trilha sonora, eu falei, uau, era o nome da banda de bar Uhum. que Aham. eu tinha, que eu tinha com esse Aham. meu amigo que foi, na verdade, a primeira banda que chegou a fazer alguma coisa assim, tocar na noite, ele baterista, depois ele passou a tocar teclado, mas enfim, são lembranças assim dos primórdios, né, dos meus 18 anos. Lembranças agradabilíssimas. Vou te falar uma Super. coisa. Meus verões de Guarapari, nas boates de Guarapari, onde Delícia. você já fez muitos shows, meus verões era sair de casa e na sexta-feira partir para Guarapari para ver Paulo Ricardo, para ouvir Que Paulo delícia. Ricardo. Cara, isso é Que delícia. muito interessante porque era a trilha Obrigado. sonora da nossa noite, era a trilha sonora do dia, né? Porque também se tocava na praia, então a gente ouvia. Você estava em todos os momentos, por isso que eu digo, sempre eu escrevo lá no nosso Instagram da Portfólio. O cara é a nossa trilha sonora, gente. Todo mundo Que bom. tem uma, duas, três músicas. Fala, nossa, isso aí me lembra tal momento. Isso é muito interessante. Mas vamos Que começar bom. lá do início, que eu quero saber. Você Fico nasceu. orgulhoso em fazer parte desse portfólio e quero agradecer aí todo o carinho que você sempre Imagina. tem tido aí com a gente, mesmo nesse período, né, tenebroso, sombrio aí da pandemia, Terrível, né? a gente se sentia conectado É. e sentia que pelo menos
né, no digital a vida seguia, né? Exatamente, exatamente. Estamos nos conectando de uma forma ou de outra, a gente tem que se conectar, senão a gente pira, né? Pelo É, amor de é. Deus. Mas vamos voltar Obrigado. lá? Você nasceu no Rio, foi para Brasília, Florianópolis e São Paulo. Tem ainda Sim, uma paradinha em Londres que a gente vai conversar sobre isso sim, sim, também. sim. E, bom, lá em São Paulo você lançou, aí vocês fizeram uma banda RBM, 1989, é isso? Na verdade, a história Hum, começa nos anos 70. Quando ah, eu voltei de Brasília, eu estava com 16 anos. Foi o verão de 78. E eu estava com 15 para 16 anos e nós estávamos determinados a montar essa banda em Brasília, Prisma, e eu voltei para São Paulo. Naturalmente, meu pai já estava, né, trabalhando em São Paulo desde o ano anterior, de 77. Gostei muito de São Paulo e tal, mas tinha essa conexão com esses amigos em Brasília e estava determinado a voltar e montar a banda lá. Quando eu fui assistir o ensaio de uma banda desse meu amigo do Trilha Sonora, que era baterista, ele falou: você tem que vir porque aqui o negócio é muito sério. É uma banda de cover do Deep Purple e os caras tocam muito. E quem conhece um pouco de rock sabe que o Deep Purple é uma das maiores bandas, é, né, com certeza. do rock clássico Não há o que negar, inglês. rock clássico, com certeza. E, e com uma pitada daquela influência de música erudita que a gente estava falando. Uhum. Pessoas, músicos que fizeram, né, uma formação, tiveram uma formação clássica e que tocavam muito, né, verdadeiros virtuosos. Então, quando, quando ele me disse que os músicos ali, os colegas dele de banda, tiravam as dificílimas músicas do Deep Purple com perfeição, eu fiquei impressionado e fui assistir o ensaio. Aí a banda quebrou um pau, porque alguns queriam compor coisas É, autorais em português, aham. mas o dono da banda, o guitarrista, o Rich Blackmore da banda, não queria. Ele achava essa coisa de rock em português uma coisa ridícula, que o rock era para ser feito em inglês, e eles então acabaram ali. E eu, né, me perguntaram minha opinião e eu disse: bom, a gente mora no Brasil, né, faz sentido cantar em português. Quando acabou, né, a briga, o fim da A banda, confusão, né? a confusão, né? E foi o primeiro ensaio que eu fui, assim, é uma coisa constrangedora, é como você ir na casa de um É. casal de amigos e eles brigarem, né? Na frente de todo mundo, e não é só que teve uma discussão, acabou a banda ali. Ah, Acabou a no seu banda. primeiro dia, né? Você foi o pé frio da situação. É, pé frio para ele, né? Pé É, quente para mim, para você porque não. o tecladista me procurou e aí a gente começou a trabalhar. Já era o Luiz Schiavon e desde os meus 16 anos, então, eu vim desenvolvendo composições um pouco a princípio, né, na linha do rock progressivo, de bandas que a gente gostava, naturalmente fazia muito sucesso na época, Genesis, Yes, Emerson Lake and Palmer, esse tipo de banda, Jethro Tull, ligado com essa, né, essa corrente que hoje eles chamam de prog rock, né, o rock É. progressivo. Aham. Mas a gente não sabia que a gente estava na contramão da história e o rock progressivo, no final dos anos 70, já estava moribundo, já estava para morrer como os antigos dinossauros, Tava eram pedindo dinossauros do socorro. rock. Tava pedindo socorro. Porque em 76 Hum, houve na Inglaterra o fenômeno do punk rock, com Sex isso. Pistols, The Clash É. e, enfim, uma explosão fortíssima, mas que as pessoas que estão acostumadas aí com a informação em tempo real, com internet e tudo mais, não vão conseguir imaginar que às vezes um evento, ou um álbum, alguma coisa, um filme, um disco, levava 1, 2, 3 anos para chegar no Brasil. Anos! É Então, loucura enquanto isso, né? procura, a gente só tinha acesso a alguma informação quando vinha um amigo. Um amigo que trazia um disco Exatamente. pra gente ouvir. Tipo É.
Kid Vinil, que eu tive o privilégio de conhecer na Albop Discos, que Aham, depois se tornou a Galeria do Rock. Então a aham, informação era muito fragmentada, aham. muito rara, escassa. E nós, depois dos meus 16 aos 20 anos, dando murro em ponta de faca com essa banda, paralelamente eu tinha essa outra banda de bar, que era o Trilha Sonora, nós vimos que nós estávamos fadados a morrer antes de ter nascido. Era um gênero que já Ah, estava, ah. já tinha dado o que tinha que dar Deu o que tinha que lá dar, né? fora. E aqui no Brasil nós tivemos um momento, né, muito bem representado pelos Mutantes, com Sérgio Sim, Dias, o sim, Terço, com Flávio é, Venturini e tal. é. Foi um momento em que se viveu um pouco de rock progressivo, mas uma coisa pequena em termos, né, Não foi de um grande mercado. movimento como Não deveria foi um ser, grande né? movimento, não foi um grande movimento. Claro que a fase dos Mutantes com a Rita e o Arnaldo é muito mais representativa do que essa fase dos Mutantes no rock Certeza, com progressivo. certeza. O Aham. fato é que em 1980 eu passei para o curso de jornalismo da Escola de Comunicação e Arte da USP e comecei então a trabalhar no jornalismo, na crítica de música. E escrevia sobre rock em Para vários som livre. veículos, até chegar na Som 3. Na Som São 3, da três, editora perdão. 3, a É, Som 3, que era maravilhosa aquela revista, hein? maravilhosa, coordenada pelo Maurício Kubrusli. Ah, Então, fera. a revista muito séria, né, sempre colocava equipamentos de som na capa. A capa não era uma É, revista de música, de é. artista, era uma revista Aham, realmente dedicada ao som. Então, o novo lançamento da Polivox, as novas caixas Gradiente, essa era a é, capa. é. Lá dentro, aí tinha muita análise, né, de espectros, de Aham, potência. E chega na metade para frente, havia um espaço dedicado à crítica de música, mas democraticamente dividido entre clássico, todos os lançamentos do Deutsche Grammophon, as últimas coisas né, dos maiores maestros, as releituras dos grandes clássicos, Beethoven e tal. Um trecho para o jazz, com Miles Davis e tal, e o espaço para o rock era mínimo, mínimo, e muito pouca gente escrevia. Eu estou falando de 1981. uhum. Agora, as pessoas que escreviam lá eram Lulu Santos, Só fera. Júlio Ah, Barroso da Gangue ah, 90, que tinha ah, fundado a Gangue 90. aham. Aí os grandes, né, Ana Maria Baiana, que depois foi para Los Angeles falar de cinema. E eu fiquei muito amigo de Ezequiel Neves, que me apresentou Cazuza e tudo mais. Então, aconteceu muita coisa, mas paralelamente a isso, o meu projeto musical não estava indo para lugar nenhum. Era muita, né, muita dedicação e a gente via que era uma cena que não existia e a gente ia morrer na praia. A banda acabou e em 83 é que eu vou fazer essa passagem por Londres, fundamental, já como correspondente da Som 3, mas ao mesmo tempo com a intenção de entender a maneira, né, genial que os ingleses lidavam com isso. Londres ainda é o epicentro da cultura pop Sim, no mundo, né? E sim. aí aquilo mudou tudo. Quando eu volto de Londres no final do ano é que realmente a gente começa a trabalhar no modelo, né, do que viria a ser o RPM, uma banda totalmente antenada com o que estava acontecendo naquela época, a cena da New Wave, do Tecnopop, do New Romantic com Duran Duran, David Bowie com Let's Dance, E toda o nome aquela. perfeito, né? RPM, né? Um nome, Foi uma pesquisa um grande, achado, um negócio bem bacana, né? foi realmente Uhum. uma coisa assim, como se eu tivesse ido estudar qualquer Aham, coisa, aham. direito ou engenharia, e tivesse voltado para aplicar isso aqui. E foi realmente um momento muito emblemático ali da história do pop rock, muita coisa acontecendo e a gente pôde introduzir muita coisa nova, né, em termos de tecnologia, tanto nos instrumentos, nos arranjos, quanto também na questão de figurino, maquiagem e tal. E aí tudo isso acabamos tendo esse privilégio de ter o Ney Matogrosso como diretor, Exatamente, eu ia falar que dele, era né? o Do grande Fera, né, cara. Mato Grosso.
que nos ele ensinou tudo. produziu, né, toda a história Essa turnê essa da Rádio turnê. Pirata ao vivo que eu estou homenageando, que está Ah, completando 35 anos, e uhum. tivemos, através da superprodução do Manuel Poladian, a possibilidade de usar o raio laser numa turnê nacional pela primeira vez no Brasil. Então, foi a primeira vez que o grande Eu público assisti. Loucura viu. aqui. Então, nós estamos tendo o maior cuidado em Aham. reproduzir com toda o respeito às Nossa, marcações originais do fantástico. Ney. Então, Ah, o laser entra na hora certa, na na hora mesma música, certa. com aquele mesmo efeito, mais ou menos a mesma marcação de palco. Então, estava sendo uma coisa muito emocionante. Nós já tínhamos feito o Rio, tínhamos feito Curitiba, e já íamos na semana seguinte fazer São Paulo, na Áudio, aquela Uhum. casa bacana ali na Barra Funda, e Aham. depois aqui no Rio, na Barra da Tijuca, no Ribalta, quando instaurou-se a quarentena e a turnê foi interrompida, já agora com uma perspectiva de volta, mas ainda sem datas confirmadas, né? Não sabemos Foi. ainda o que vai acontecer, né? Quer dizer, acho que É um estamos chegando no show. final, né? Acho que estamos É, chegando no eu, final. Estamos chegando, agora é um show grande. Não faz Uhum. sentido a gente apresentar um show desses com todo esse peso, né? Essa importância que ele teve no show business, desde a questão de todas as coisas que. Porque o Ney Matogrosso ele só dirigiu 3 shows: A Gente, Simone e Cazuza. Então o Ney é um cara que veio do teatro como contra-regra, iluminador, sabe tudo. Então é um É, ele é espetáculo que foi fantástico. divisor de águas, porque, né, juntou assim, aquele momento de, né, de ascensão, daquela Aham. explosão do rock brasileiro, com tudo que o Ney trazia, o prestígio e a seriedade, o foco que ele transmitiu. E, então tornou-se um espetáculo icônico. A necessidade que ele nos colocou de termos uma música mais tranquila gerou a minha sugestão de London London, porque eu tinha acabado de voltar de Londres. A música acabou sendo um grande sucesso, espontâneo, não havia sido lançada e começou a ser pirateada por todas as rádios, por onde quer que a gente passasse. Então foi uma coisa Esse era o muito grande louca. problema da época, né? Também. Acabou se tornando uma metalinguagem, né, Aham. de se ser pirateado num show chamado Rádio Pirata, que se Aham. transformou no álbum Rádio Pirata, que é um dos mais Aham. vendidos da indústria Aham. fonográfica brasileira. Então foram 2 anos aí de uma loucura muito grande e de né, uma experiência que a gente nunca imaginou, nunca sonhou que pudesse acontecer nessa dimensão, né? Um momento Muitas muito cópias bom para o rock brasileiro. vendidas, chegaram a Ah, 200 mil por aí, foi isso? 2.700.000 na 2 época. milhões e 700, né? Na Nós, ven- época era nós vendemos 250.000 antes de sair. antes Já de estava, sair. já estava vendido. Porque é Hum. uma loucura isso. Também é muito difícil para as pessoas entenderem, para os jovens, né? Eu quero dizer. É, O que era um disco pirata e o que era uma rádio pirata. O termo pirata, dos anos 90 para cá, adquiriu uma conotação pejorativa e até criminosa. é, A é, pirataria se transformou na indústria da cópia. é, Mas no nosso tempo, o disco pirata era uma cópia rara em vinil é. que os fãs ardorosos captavam de um show É, e nem se ligava na a outra coisa. Não, havia uma revista nos Aham, shows para ver se você estava com um gravador. aham, Então as pessoas burlavam aquela vigilância, gravavam um show, pegavam aquela gravação 90% das vezes muito tosca, porque ninguém podia chegar com um Nagra, né, um gravador com microfone, tinha que ser aqueles gravadorzinho. é, Mas o fã não quer qualidade, o fã quer a raridade, o fã é, quer aquela coisa que ninguém tem. Eu mesmo tinha um ou outro, que era uma coisa muito cara, mas eu tinha um álbum do Led Zeppelin pirata, aham. aonde o Keith Moon, que era o baterista do The Who, tocava a Whole Lotta Love do Led Zeppelin. Então, quer dizer, é uma coisa que provavelmente só aconteceu uma noite,
E era um registro único. Foi um registro único, né? E foi um Maravilhoso, registro, né? é uma loucura isso, porque o rádio pirata, a rádio pirata era uma rádio totalmente subversiva. A ideia era comprar o Era, equipamento de radiofusão e invadir mesmo o dial sem autorização do governo, do ministério, de nada. Era uma coisa mesmo, era tipo um hacker, né, das ondas do rádio. E essa metáfora era muito interessante, com todo o romantismo da coisa do pirata e tal, a bandeira da caveira. Agora, a gente não imaginou que nós fôssemos ser pirateados, né? que o feitiço virasse contra o feiticeiro. E tivemos que contra-atacar lançando um disco ao vivo, tendo apenas um disco de estúdio. Então, isso é uma loucura. E esse show, Rádio Pirata ao Vivo, é o responsável pela existência do álbum Rádio Pirata ao Vivo e de todo esse fenômeno que foi essa viagem aí, e que merece ser revista e homenageada. Mas, claro, é um show grande, todo mundo está esperando, ninguém pode ficar ali com distanciamento e máscara. Vamos esperar acabar essa loucura. Já estamos vendo aí. Fazer alguma coisa, né, que... Foo Fighters já está lá no Madison Square Garden, com a casa cheia, aos Nossa, poucos, que maravilha, né? nos Pode países ver. vacinados. Dá uma inveja, parece. Dá uma inveja e dá uma outro esperança planeta. também. Eu fico. Estamos chegando lá. Então vamos aguardar um pouquinho mais para voltar. Com certeza. Estamos fazendo as coisas que a gente pode fazer sem contato com o público. Uma coisa que eu sempre quis fazer eram camisetas legais, né? Porque a camiseta é parte da história de toda a banda e do fã com a banda. Então eu consegui realizar essa camiseta aqui, por exemplo. Oh, que show, que máximo, hein? A foto da minha mulher, Isabela Pinheiro. A bela Isabela, lojinha, que se fotografa maravilhosamente bem. E é um amor de pessoa. A parceria com a loja PR. Então a gente aos poucos vai fazendo, né, o que dá para fazer, mas obviamente nada substitui o show. Fizemos lives, fizemos shows em drive-in, mas é tudo, por trás disso tudo tem uma melancolia e uma espécie de liberdade condicional, né? Uma sensação exatamente. estranha. E, Paulo Ricardo, tem uma coisa que é importantíssima na sua carreira. Você recebeu a bênção de nada mais, nada menos que Yoko Ono para gravar uma das músicas mais maravilhosas que a gente já ouviu. De todos os tempos. De todos os tempos. Me conta como é que foi essa história, cara. Pelo amor de Deus. Não, essa história é muito bonita pela simplicidade dela. Ela mostra, assim, aquela típica história de que sonhos podem se realizar, sabe? Eu sou bitomaníaco, sem dúvida nenhuma. A minha história com a música começa com Roberto Carlos e a Jovem Guarda, e logo depois chegam os Beatles atropelando tudo, e eu sou, sem dúvida nenhuma, um bitomaníaco. Né? E em 2000, eu tinha acabado de gravar um álbum, estava quase pronto, estava praticamente fechado, quando o Máriozinho Rocha, que era o diretor musical da Som Livre, me ligou e me perguntou se eu faria uma música no risco, porque a intenção é que ela fosse a abertura da próxima novela das 7, que vinha cercada de muita expectativa, porque a Sandy seria a protagonista. Sandy e Júnior foram muito bem no seriado deles, e finalmente a Sandy iria para as novelas, um contexto neo-hippie, Maite Proença seria sua mãe e tal, uma coisa muito legal. Eles queriam muito Imagine para a trilha sonora, para a abertura da novela. Porém, a Yoko nunca tinha dado autorização de uma regravação para ninguém. E quando eles pediram, ela pediu para ouvir, que é uma coisa muito coerente, né? Uma coisa muito justa, e você vê que é uma pessoa que administra a obra, o legado do John Lennon com muita seriedade, com muito critério. Muito bem, com certeza. Não é uma pessoa que falou não e também não falou, tudo bem. Não. Vai, deixa eu ouvir. Muito legal isso.
30 anos depois, né? A música é de 71, isso aconteceu em 2000, virada para 2001. 30 anos depois, eu falei, ô Máriozinho, eu regravo a obra dos Beatles toda no risco. Eu sou apaixonado por isso. Deixa comigo. E eu pensei justamente em subverter aquele clima levemente fúnebre que a versão original adquiriu quando John Lennon morreu. Um Sim. piano. E o piano ele é uma coisa simples, mas ele é sóbria também, né? Então, É. então ficou com aquela coisa, aquela música muito associada ao assassinato do John Lennon. Da mesma forma que a Canção da América do Milton ficou associada à morte do Exato. Ayrton Senna. É. Então, minha primeira ideia foi: deixa eu tirar esse clima de tristeza, de solenidade e partir para uma outra versão completamente diferente. E eu, então, peguei o violão e falei, vamos para o violão, vamos para uma coisa mais leve, vamos botar um pouco de swing, vamos tornar uma coisa dançante e resgatar a mensagem original, que é de esperança, né? Que é de um sentimento de amor universal. Ela não é uma música triste. Muito Não, pelo contrário, ela é uma não, música de exatamente. esperança. É de esperança. E aí eu fiz o que eu, com uma banda maravilhosa, uma banda incrível, até hoje, boa parte da banda da Globo, que está lá no The Voice, está Ricardinho Palmeira, André Uhum. Carneiro, o Serginho Melo na bateria, que toca com o Lulu. E fomos para o estúdio e fizemos a versão. Aproveitei também, fiz uma versão em português que eles me pediram, de repente eles iam decidir o que ficaria melhor, a versão em inglês ou em português. Bom, para surpresa de todos, a Yoko deu a autorização, deu o ok, aprovou a versão. Nossa, Ficamos que barato, cara. felicíssimos, ficamos felicíssimos, fizemos um clipe e a música maior sucesso, número um no Brasil, tocava loucamente em todas as rádios, foi o maior sucesso na novela e eu, eh, tendo feito o clipe, perguntei para a gravadora, podemos pensar em exibir esse clipe no Fantástico? E eles disseram, olha, o Fantástico, né, não era mais o que era nos anos 80, praticamente a nossa MTV, né? Era o Uhum. Fantástico que produziu todos os primeiros clipes, né, Uhum. até a MTV chegar no Brasil em 91. A É. MTV chega nos Estados Unidos em 81, mas ela só chegou no Brasil 10 anos depois. Então toda essa produção, os primeiros clipes da nossa geração toda, e coisas, né, incríveis aí, icônicas, É. elas são produzidas pelo Fantástico. Mas depois o Fantástico parou de exibir 3 clipes todo domingo, como eles faziam, e o Uma clipe pena passou a porque. ser uma pena, uma pena. É uma perda, né? A É, relação com a música é complexa, a música em é, televisão, o exatamente. ECAD. Mas eu tive a seguinte resposta: o Fantástico, eles hoje estão exibindo clipes que têm um gancho, um link jornalístico. Aí eu falei, cara, um link jornalístico, então que tal se eu entrevistar a Yoko e agradecer e tal? Quer dizer, aquela coisa assim, né, da criança que não sabe, que acha que tem um pote de ouro no fim do arco-íris, né? É, mas Ah, isso é posso. muito legal, é o que vai, né? O que empurra, né? Não, eu acho que a Hoje a partir do gente tem momento muito mais que. medo de fazer as coisas do que antes, né, cara? Não, e como eu estava dizendo, aí já estamos em 2000, já existe a internet, mas assim, nós já mandamos um fax para ela. Não é que nem hoje que você entra no Instagram do Justin Bieber e fala, Justin, me liga. Né? Havia uma distância grande. E, bom, para mim o mais difícil era conseguir a autorização para a gravação de Imagine. Dentro desse contexto, o não nós já temos. É, Pedimos a entrevista a ela como repórter por um dia do Fantástico e, para surpresa de todos, ela deu. Ela cara, muito bom autorizou. isso. Então eu vou para Nova York com a equipe, encontro a equipe do Fantástico e tal, e passo lá 3 dias fazendo essa matéria que ficou belíssima,
8 minutos no Fantástico dedicados ao período em que John e Yoko viveram em Nova York. Primeiro mostrando o primeiro endereço deles no Village, depois o Dakota, ali onde ele foi covardemente assassinado, e o memorial Strawberry Fields no Central Park. E no dia seguinte, a cereja do bolo, que era a entrevista com a Yoko numa emissora japonesa. E foi uma coisa incrível, e felizmente eu tenho o material bruto, que foi quase 2 horas de papo, onde ela perguntou de bossa nova, de Mutantes, se mostrou uma Olha, que pessoa legal. muito doce, e me deu toda a abertura para falar de John e do romance deles, desse amor incrível. Então foi uma coisa assim, realmente, Conturbado e louco, e, e um enfim. sonho, nunca É, imaginei. Deu tudo certo e eu vou ser eternamente grato, é uma música que eu sempre faço. Nesse momento eu perguntei para ela, eu falei, Yoko, todo mundo sabe que você nunca autorizou nenhuma regravação de Imagine. Por que você autorizou a nossa, né? Fiquei muito feliz e tal. Ela falou, porque você não procurou imitar o John. Você não quis ficar na cola dele. Você não soou parecido com ele. Você fez uma coisa completamente diferente, que foi justamente foi exatamente o que você disse lá atrás, o que eu mostrar tinha uma outra. pensado, né? E eu não pensei em agradar a Yoko, até porque quem sou eu para saber, né, o que iria ou Ela não gosta ou agradar não. a Yoko. Eu procurei raciocinar como um fã apaixonado pelos Beatles, por John e tal, e um olhar, né, apaixonado sobre a obra dele, e a Yoko se conectou com isso. Então, realmente é uma música que desde então está em todos os meus shows, e é uma das músicas que vai ter um peso muito grande no próximo show que eu vou fazer. Enquanto os grandes shows não voltam, a gente montou esse espetáculo mais intimista, que é de violão e voz, e Imagine é justamente essa levadinha Não gostosa de importa, né? O que violão. importa é a gente estar ouvindo você, porque a gente precisa Obrigado. ouvir PR, a gente O que importa, precisa ouvir as você, pessoas querem cara. ouvir boas músicas, né? A boa É, música, ela vai bem em ritmo, na versão do DJ, na versão é, do forró, é, na versão acústica, na versão elétrica. Você tem que ter é. boas canções. E eu, como venho de um momento da música onde havia essa explosão dos elementos eletrônicos, né? O começo, o embrião da música eletrônica, os primeiros sequenciadores, baterias eletrônicas. A minha sonoridade sempre foi muito densa, e é uma surpresa muito agradável, muito musical procurar arranjos acústicos leves, e não só acústicos, sem bateria, violão e voz mesmo. Sou eu e o guitarrista, o Ícaro, mostrando as músicas totalmente nuas, totalmente despidas né, daqueles acessórios todos, Aham, daquelas aham. referências dos anos 80, É. aquelas coisas dançantes. E as boas músicas, elas felizmente se sustentam e dão oportunidade para a gente também ter um pouco mais de intimidade com a plateia, e reler, encontrar novas nuances nas músicas que a gente já conhece. Está sendo muito legal, e para lançar essa turnê, eu estou terminando um álbum também, tamanho de 6, 7 músicas, para redescobrir alguns sucessos na simplicidade do despojamento da voz e violão. Então temos London London, 2, London, London, não pode deixar de o, participar dessa. o, o 2, que é aquele momento romântico, minha parceria com o Michael Sullivan, que foi o maior Ah, sucesso. E aproveito para fazer coisas que são totalmente eletrônicas na nossa versão e que vão ficar bem diferentes, como Flores Astrais dos Secos e Molhados, e coisas adoro. novas. Tem Nossa, um, essa tem um, música é tem um muito. feat com o Ziba, que Uhum. estourou no mundo inteiro com o Hear Me Now, com a Aham. Alok, mas que na verdade eu conheci aos 18 anos. Ele é filho do meu médico. Ó, que E ele me barato, cara. pediu para ouvir o Uhum. material do filho, para saber o que eu achava e tal. E eu falei: olha, ele é muito bom.
eu gostei de uma música aqui, eu vou fazer uma parceria com ele. E eu fiz uma música que se chama Eu Não Sei, que eu lancei no meu álbum, novo álbum, CD. CD, aliás, eu tenho até uma fotinho aqui, eu vou pegar para você. Estão gostando da entrevista? Tem mais, tem a segunda parte. Se você gostou, continue aí e veja a segunda parte, que é daqui a pouquinho.